Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos focando nossos estudos na Fundação Carlos Chagas e respondendo algumas questões de concurso. Hoje vamos responder uma questão do concurso de professor do Estado do Espírito Santo do ano de 2022. E a questão de número 28 é a seguinte: a discriminação racial no Brasil é um fenômeno histórico, social e político, com capilaridade em todas as instituições, dentre elas a escola. A luta dos movimentos sociais antirracistas promoveu a inserção, no âmbito da legislação brasileira, de leis que punem atos racistas, bem como aquelas que visam a implementação de ações educacionais que abarquem o debate, a problematização e o enfrentamento dessa questão em todas as etapas da educação básica e no ensino superior. A Base Nacional Comum Curricular e o Currículo do Espírito Santo visam atender a essa legislação na medida em que 1. Abarcam a educação das relações étnico-raciais, valorizando e aprofundando o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 2. Promovem o desenvolvimento de ações e projetos específicos sobre essa temática, de modo a contemplá-la. 3. Recomendam processos de formação continuada para que os profissionais da rede possam se apropriar melhor desses temas. 4. Demarcam as singularidades das comunidades e povos tradicionais, tais como os quilombolas e indígenas. 5. Indicam a integração de todas as áreas do conhecimento na implementação das ações curriculares voltadas para essa temática. A questão é a seguinte: está correto o que se afirma apenas em. Temos a alternativa A, B, C, D e E. Pausem, pensem e respondam. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, a alternativa correta é a letra D. Então o item 1, 4 e 5 estão corretos, ok? Gente, para entender essa questão, tem que ir buscar um pouco da legislação e depois a gente vai para o campo da legislação educacional também. Então, assim, uma lei importante é a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor. Então, o presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Então, artigo 1º, serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Essa lei é muito importante, ok? E o que a Constituição fala sobre racismo? Então, a discriminação é um modo injusto de negar os direitos de uma pessoa com base em raça, cor, sexo, preferência sexual, opção religiosa, idade ou outros. O inciso 42 do artigo 5º da Constituição Federal diz que racismo é crime inafiançável e imprescritível, ok? Agora, partindo para a legislação educacional, a LDB, lá no artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, a redação dada pela Lei 11.645 de 2008, que é complementar à Lei 10.639 de 2003, que trouxe a obrigatoriedade do ensino a princípio afro-brasileiro e da história da África e depois a questão indígena, tá bom? Então, a primeira alternativa abarca a educação das relações étnico-raciais, valorizando e aprofundando o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, já está contemplado aqui na legislação no artigo 26A, na LDB, né? No artigo 26A. E o parágrafo 1º fala o seguinte: o conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e a literatura e história brasileiras.
chama atenção no âmbito de todo o currículo escolar. Então, quando a gente vai lá no item 5, indica a integração de todas as áreas do conhecimento na implementação das ações curriculares voltadas para essa temática. Então, todo currículo tem que abordar essa temática, em especial alguns, mas todo currículo tem que abordar essa temática. E lá no artigo 32 fala o seguinte: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O sistema da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciência, garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso a informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. E não índias, desculpa. Então, essa questão, mais uma vez, então a gente já pega aqui o item 4, que é a questão da singularidade das comunidades e povos tradicionais, né? Tais como indígenas e quilombolas. Para finalizar aqui, eu vou trazer a respeito dos quilombolas. Então, tá lá no CNE-SEB número 8, de 20 de novembro de 2012, que escolas quilombolas são aquelas localizadas em território quilombola, e este se caracteriza como espaço remanescente dos quilombos, habitado por grupos étnico-raciais, segundo os critérios de consciência comunitária, com trajetória histórica própria, dotados de relações territórias específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Pois bem, pessoal, é uma série de informação, parece uma questão simples, mas tem muita legislação por trás. Então, minha colaboração de hoje foi essa, gabarito letra D.